Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. O que é um testemunho? Qual a importância de um testemunho? E como eu devo prestar o meu testemunho na igreja? Vejam isto e muito mais neste vídeo. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Hoje nós vamos falar de um assunto. Eu quero, na verdade, usar de bastante cuidado nesse assunto para que nós possamos realmente entender a essência da abordagem desse assunto nesse vídeo. Sobre o testemunho. Como devemos prestar nosso testemunho na igreja. Então, hoje nós temos que considerar que o púlpito da igreja, assim como nas conferências gerais, ou nas conferências de estaca, ou de ala, ou mesmo nos domingos, sejamos os oradores ou estejamos aprendendo com os oradores, e que normalmente acontece no primeiro domingo do mês, que nós temos o privilégio e a oportunidade de prestar o nosso testemunho, e que nós devemos fazê-lo de uma forma solene, com reverência e num padrão elevado. Então hoje nós vamos ver nesse vídeo algumas citações dos apóstolos da igreja sobre a importância do testemunho. Mas primeiro, a gente às vezes pode pensar, será que quando eu presto o meu testemunho, às vezes ele não se torna um viagemunho? Ou às vezes um tristemunho? Ou às vezes um gratimunho? Ou às vezes um sermunho? Ao invés de ser um testemunho. Então nós vamos ver algumas coisas e vamos analisar, e cada um vai fazer o seu julgamento, se nós realmente estamos prestando testemunho de uma forma eficaz, onde nós podemos tanto nos elevar como ajudar aos outros a serem elevados espiritualmente através de uma reunião de testemunho. E nós então podemos ver a importância dessa reunião. Então nós precisamos talvez fazer a pergunta: o que é um testemunho? E além do que é um testemunho, qual a importância do meu testemunho? Às vezes nós ficamos meio presos, né? Eu vou, não vou, e às vezes até fazemos algumas piadas no púlpito, né? Que alguma coisa me fez levantar. Se nós realmente tivermos o sentimento apropriado, e nós na verdade sabemos que aquela é a oportunidade, nós podemos aumentar e edificar o nosso testemunho, prestando o nosso testemunho. E como devemos compartilhar o nosso testemunho? Qual é a maneira mais apropriada de nós prestarmos o nosso testemunho? E é importante lembrar que o nosso testemunho sempre precisa testificar sobre a doutrina de Cristo e os seus ensinamentos. Se nós formos olhar no guia de estudo das Escrituras, nós vamos ver uma definição de testemunho. E lá ele diz: é testificar conhecimento e confirmação espiritual que dá o Espírito Santo. Um testemunho também pode ser uma declaração oficial ou legal daquilo que a pessoa percebe que é verdade. E a importância de testificar é dizer o que você sabe, o que eu sei sobre a doutrina do Evangelho. Prestar um testemunho pelo poder do Espírito Santo, fazer uma solene declaração da verdade que você sabe por você mesmo, baseada no conhecimento ou na sua crença pessoal. Então essa é a maneira esperada para que nós possamos usar essa reunião espiritual. Uma vez por mês acontece essa reunião, onde nós temos, todos os membros têm o privilégio de declarar e de prestar o seu testemunho, tanto para os membros, quanto para os seus próprios familiares que estão lá, para os seus filhos, as crianças ouvirem esse testemunho, para se fortalecerem também. Vamos lembrar que tem um hino, e esse hino
ele fala sobre nós podemos meditar e observar a doutrina da letra. Muitas vezes nós cantamos os hinos na igreja e não percebemos que a letra do hino, ela realmente mostra a doutrina de Cristo. É algo que nós precisamos compreender quando nós estamos lendo a letra do hino, e talvez até em casa fazer um estudo como nós fazemos das escrituras, e nós podemos fazer dos hinos. Normalmente, se você olhar no inário, no rodapé, sempre vai ter as referências de escrituras em relação àquela doutrina que está sendo de uma forma louvada através do canto, ou da canção, do hino, mas é doutrina. Então vamos lembrar que tem esse hino número 71 no nosso inário, e o hino diz o seguinte, a primeira estrofe: um testemunho é o dom de Deus que vem nos confirmar a fé que temos no Senhor e a dúvida afastar. Uma aplicação que nós podemos entender dessa primeira estrofe é a confirmação pessoal do recebimento do dom de Deus, a fé pessoal em Deus ou no Senhor. A segunda estrofe diz: eu sei que vive o Salvador, que o Pai nos tem amor, que um profeta fala a nós em nome do Senhor. Uma aplicação, eu gosto muito da palavra eu sei. Você não está prestando um testemunho emprestado de alguém, mas você está prestando um testemunho daquilo que você sabe, que está no seu coração e na sua mente em relação ao Evangelho. É um sentimento pessoal do que nós sabemos. A terceira estrofe é a fé que em meu coração um dia germinou, num testemunho bem real, agora se tornou. A aplicação é aquilo que você buscou particularmente e o que você ganhou com essa busca. É uma disciplina. Cada um paga o preço daquilo que quer de melhor. Então, se você quer ter um retorno melhor espiritual ao estudar as Escrituras, nós temos que pagar o preço. É uma disciplina. A quarta estrofe diz: por um momento eu senti o véu se afastar. Então o reino celestial eu pude vislumbrar. A aplicação é revelação pessoal. Cada um de nós vamos receber e temos o direito de receber revelação pessoal em relação daquilo que entre nós e o Senhor, nós estamos buscando. É claro que o Senhor sabe a nossa vontade, Ele sabe o que nós desejamos e o que precisamos. Mas nós precisamos lembrar que, mesmo Ele sabendo de tudo, nós precisamos mostrar para Ele que estamos dispostos a receber isso. Então nós precisamos realmente pedir. Por isso que o Senhor diz: batei e abre-se-vos-á. Buscar e achar. Então isso são coisas que nós precisamos fazer por nós mesmos. E aí vai vir um retorno para nós. O presidente Monson, uma vez ele falou em relação ao testemunho, ele disse: com respeito ao testemunho, lembre-se de que uma pessoa conserva aquilo que ela compartilha, mas o que ela egoístamente retém, acaba perdendo. Então a importância de nós lembrarmos que nós temos que prestar o nosso testemunho. Quanto mais nós prestamos testemunho, e quem faz isso sabe disso, se sente mais fortalecido, ajuda outras pessoas a se fortalecerem também. O Elder Oaks, ele disse a respeito do testemunho: adquirimos ou fortalecemos nosso testemunho prestando. Alguém até comentou que algumas pessoas ganham mais facilmente um testemunho de pé, prestando, do que de joelhos pedindo em sua oração. Então é a prática ou a aplicação de abrir a boca e de falar. Nós não precisamos ter frases decoradas, frases, na verdade, querendo dar um impacto nas pessoas, mas é abrir o seu coração e dizer o que você sabe. Talvez muitas vezes ouvimos o testemunho de outras pessoas e às vezes nós achamos que as nossas palavras não vão ser idênticas ou no nível daquela outra pessoa, mas o que mais importa é o Espírito. Na história, o presidente Brigham Young, ele disse que quando ele se converteu na igreja, foi por causa de um testemunho de um irmão muito simples na igreja. E por causa daquele testemunho é que ele pôde fortalecer o dele, e aí então ele pôde saber por ele mesmo. E nós conhecemos a história do presidente Brigham Young.
O presidente Russ Ballard, que é hoje o presidente interino do Quórum, ele disse: tenha em mente que estamos falando a respeito de prestar um testemunho real e não apenas citar de modo geral as coisas pelas quais somos gratos. Por isso que nós falamos, às vezes algumas pessoas não prestam testemunho, elas prestam o gratimunho, né? Ela só diz o que ela é grata. Embora, o presidente Ballard fala, embora sempre seja bom expressar amor e gratidão, essas manifestações não constituem o tipo de testemunho que acenderá a chama da crença na vida das pessoas que estão lá ouvindo, ou que estão participando da reunião de testemunho, que é uma reunião especial e solene. E aí, então, o Elder Ballard continua dizendo, a minha experiência na igreja faz com que eu me preocupe com o fato de que muitos testemunhos de nossos membros se restringem ao sou grato por e eu amo determinadas coisas. Mas ele diz, mas bem poucos são capazes de dizer com humildade e sincera clareza, eu sei. Então, essa é a chave do testemunho. Como resultado, nossas reuniões às vezes carecem de sustentação rica e espiritual de um testemunho. Então, que nós possamos lembrar disso, né, no momento que vamos prestar o nosso testemunho. De nós podemos realmente dizer o que nós sabemos. E ainda o Elder Ballard continua, ele diz, que inspire a alma e tenha um efeito significativo e positivo na vida de todos os que ouvem esses testemunhos. Então ele diz, ele dá um alerta, nossas reuniões de testemunho precisam ser mais centralizadas no Salvador, nas doutrinas do Evangelho, nas bênçãos da restauração e nos ensinamentos das Escrituras. Isso não quer dizer que eu tenho que abrir as Escrituras e ler e ensinar, porque aí passa a ser um sermunho ou um sermão de testemunho. E isso não é apropriado nessa reunião de testemunho. Por isso que eu tenho que prestar um testemunho daquilo que eu sei das Escrituras. E algo que nós precisamos lembrar é que às vezes nós ouvimos, infelizmente, pessoas aproveitando o momento do testemunho para mandar um recado indireto para alguém, para às vezes chamar atenção, chamar as pessoas ao arrependimento, e isso não faz parte da reunião de testemunho. Então, a única maneira de nós podermos ajudar e advertir pessoas é ensinando a doutrina de uma forma clara. E as pessoas então vão sentir pelo Espírito onde ela precisa melhorar, onde ela precisa mudar se for necessário. E ainda assim, finalizando, de um discurso do presidente Ballard, ele diz, precisamos substituir as histórias, os relatos de viagens e os sermões por testemunhos puros. Eu os convido a estudar esse discurso na íntegra, que foi feito na Conferência Geral 2004, intitulado Testemunho Puro. E aí nós vamos ter uma visão mais ampliada da importância e o que é esperado, né? A visão das autoridades gerais em relação a uma reunião de testemunho. O Elder Oaks também, falando sobre prestar testemunho, em uma conferência geral, ele também falou sobre isso e ele disse o seguinte, prestar testemunho do Evangelho, ele diz, não é descrever as últimas férias, não é ler um prontuário médico ou contar experiências, né, talvez o alcance de um milagre, de uma forma resumida, mas não contar ou ler prontuário médico, expressar amor aos familiares no momento do testemunho, e não é um discurso e nem sermão. Lembrando que deve ser algo breve, simples e muito espiritual. E aí ele cita então o presidente Kimball, que ensinou que no momento em que começamos a pregar na reunião testemunho e a admoestar, nosso testemunho acabou. Então é algo que nós precisamos entender, né? E aí ele nos ensina, e isso nós vamos ver também nos ensinamentos do presidente Kimball, exatamente o que o Elder Oaks citou. Então ele diz lá, um testemunho não é exortação, não é uma exortação, um testemunho não é um sermão, não é um relato sobre viagens. É somente dizer o que sentimos intimamente. Isso é testemunho.
No momento em que começam a pregar aos outros, seu testemunho termina. E aí o presidente Kibo ensina: digam-nos o que sentem, o que a mente e o coração e toda a fibra de seu ser lhes dizem sobre o Evangelho. Então isso é prestar um testemunho. Está nos ensinamentos do presidente Kimball e que nós podemos ver na íntegra também. O presidente Hunter, que foi um dos presidentes da igreja também, ele diz, e é um alerta, vamos imaginar, eu penso de uma forma interessante, até para não se cometer alguns equívocos e até julgamentos equivocados também. Então o presidente Hunter diz o seguinte: quero deixar-lhes uma palavra de advertência. Creio que se não tomarmos cuidado, podemos começar a simular a verdadeira influência do Espírito Santo, do Senhor, por meios indignos e manipuladores. E o que ele está querendo dizer com isso? Fico preocupado quando me parece que uma emoção forte ou lágrimas fluentes são equiparadas à presença do Espírito. E lógico que ele explica, sem dúvida o Espírito do Senhor pode fazer com que tenhamos emoções fortes, inclusive lágrimas, né? Se emocionar. Mas as manifestações externas não devem ser confundidas com a presença do Espírito propriamente dita. Ensinamentos do presidente Hunter também, e no manual Pregar Meu Evangelho. O que o presidente Hunter está nos ensinando é que nós precisamos tomar muito cuidado, que às vezes algumas pessoas acham que por alguém não chorar numa reunião de testemunha é porque ele não sentiu o Espírito ou não falou pelo Espírito. Então nós não podemos tomar isso como algo que faz parte da reunião. Então se não houver lágrimas, não se sentiu o Espírito, ou o Espírito não esteve presente, tanto para aquele que ouve, quanto para aquele que fala. Então, disso tudo que nós acabamos de falar, eu os convido até para que nós possamos sempre lembrar. E nós vamos ter no próximo domingo, o primeiro domingo do mês de setembro, que é a reunião testemunha, assim como as outras reuniões. Então isso não é só para a próxima reunião de testemunho, são para todas as reuniões de testemunho. Então vamos lembrar, para que nós não cometamos o erro de prestar um viagimunho, ou de prestar um testemunho, ou um gratimunho, ou um sermunho, mas que possamos prestar um testemunho real, na visão que nós aprendemos agora, com algumas citações que eu compartilhei das autoridades gerais da igreja. Então que nós possamos, na próxima reunião de testemunho, que nós possamos fazer de uma forma mais elevada e espiritual possível. Então eu os convido a que nós possamos fazer da próxima reunião de testemunho uma experiência espiritual para cada um de nós. E lembrando que começa por mim. E se você aceita esse convite, você também vai fazer. E se cada membro fizer a sua parte, nós vamos ter então uma reunião de testemunho num nível espiritual talvez muito melhor do que já tivemos. É algo que, mesmo que os outros não façam, não desejem fazer da forma mais apropriada, mas que possamos ser o exemplo, que possamos realmente, principalmente os líderes, né? E que possam ser o exemplo no padrão de prestar um testemunho real daquilo que eu sei, daquilo que você sabe sobre o Evangelho, sobre a doutrina de Cristo. E eu presto meu testemunho a vocês, de que essa é a Igreja de Jesus Cristo. Eu presto meu testemunho para vocês que eu sei que Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja e que Jesus Cristo ainda comanda essa igreja através de um profeta que é atualmente o presidente Nelson. Eu sei também que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. Que o livro de Mórmon, ao estudarmos profundamente, vamos ter o desejo e a vontade de fazer mudanças profundas em nossas vidas. Eu presto meu testemunho de que o poder do sacerdócio é real, de que nós somos voluntários na Igreja de Cristo, mas que nós precisamos buscar fazer o nosso melhor e estarmos com o nosso coração tranquilos. Eu sei que se eu estiver tranquilo com Deus, e Deus sabe que eu estou fazendo o meu melhor,
eu posso ficar feliz. Eu presto meu testemunho e eu encerro esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, muito obrigado por vocês acessarem esse vídeo e eu os convido, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, que possam se inscrever e possam compartilhar esses vídeos com seus amigos, irmãos e parentes, ativar o sininho e também curtir os vídeos. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.